Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui, irmão. Desde o início do culto, o Senhor vem falando de perdão. Os louvores vêm nos direcionando à cura. Nosso pastor ministrou aqui e falou de cura. Então quero te pedir que você se coloque de pé e abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. Que tem como título Jesus cura o paralítico de Betesda. Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e falar para ela assim: Jesus ainda cura. Não, fala com voz de profeta: Jesus ainda cura. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Vamos ler a partir do versículo de número 2, amém? Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo que este está deitado, sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo o homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a tua cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já havia se retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Jesus era o que curara. Você pode botar sua Bíblia no seu banco? Nós vamos orar por essa palavra. Espírito Santo de Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir e ministrar a tua palavra. Senhor, que na noite desse dia, Senhor, o Senhor venha ministrar cura no meio da tua igreja. Venha ministrar, Senhor, avivamento. Venha curar a alma, curar as mentes nessa noite. Senhor, assim como foi ministrado ao longo do culto, aqueles que me antecederam, o Senhor é um Deus que ainda cura nesse lugar. O Senhor é um Deus que ainda vê o secreto, que ainda vê o interior. Então, Senhor, se for da tua vontade, cura almas na noite desse dia. Cura mentes, Senhor, cura paralisias. Cura, Senhor, os enfermos que entraram nesse lugar. Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, nós cremos e ministramos a cura sobre a tua igreja. Na noite desse dia, os irmãos podem se assentar adorando o nome do Senhor, amém? Irmãos, a todo momento que o culto começou, eu estava um pouco nervoso. Mas eu gosto muito desse Jesus, irmão, que confirma aquilo que Deus bota no nosso coração. E como eu falei durante todo o culto, Deus foi confirmando essa palavra no meu coração. Hoje eu quero falar um pouco de um dos livros mais profundos e espirituais de toda a Bíblia, que é o Evangelho segundo escreveu João. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles vão apresentar os fatos da vida de Jesus de uma forma mais narrativa,
O Evangelho de João, ele vem para mostrar que que Jesus verdadeiramente é o Cristo. O Evangelho de João, ele vai vir para mostrar que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, é o Messias prometido. Há algumas diferenças entre os outros 3 evangelhos e o Evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas, eles vão enfatizar os ensinamentos e parábolas de Jesus. O Evangelho de João, ele vai enfatizar a identidade divina de Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles vão contar muitos dos mesmos milagres, mas de formas diferentes. Já o Evangelho de João, ele vai trazer sinais e discursos únicos da vida de Jesus. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ele vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar por parábolas. Já o Evangelho de João, Jesus ele vai ensinar através de longos diálogos e profundos também. No Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, o foco era mais cronológico. Mas no Evangelho de João, o foco vai ser mais teológico e mais espiritual. João, ele não começa a sua história numa manjedoura. Ele não começa a sua história pela genealogia de Jesus. João, ele vai começar a sua história desde o princípio. De quando o mundo ainda não existia. João capítulo 1, versículo 1, ele vai começar dizendo que Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui Jesus ele nos revela que ele é eterno. João ele vai nos revelar que Jesus ele é eterno. E ele sempre existiu, tudo que foi criado foi feito por meio dele e através dele. Ao longo do seu evangelho, João ele vai escolher cuidadosamente 7 sinais ou 7 milagres, para provar que Jesus tem todo o poder sobre a natureza, tem todo o poder sobre a vida e tem todo o poder sobre a morte. Ele também vai nos apresentar os 7 eu sou que Jesus vai dizer durante todo esse evangelho, onde Jesus ele revela a sua identidade de uma forma poderosa e direta. Onde Jesus vai dizer que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações aponta para uma necessidade que só Jesus pode cumprir. Eu sou pão para quem tem fome, eu sou luz para quem vive na escuridão, eu sou a porta para quem não tem saída, eu sou o bom pastor para quem necessita de cuidados, eu sou a ressurreição para aquele que não tem vida, e eu sou o caminho para o perdido. Todos os eu sou de Jesus apontam para um caminho que só ele pode suprir. Além disso, João ele vai nos levar a momentos íntimos com Jesus. Por exemplo, quando eu digo momentos íntimos, são momentos que ele tira para conversar no individual com algumas pessoas. Todos nós nos lembramos quando Jesus ele vai ter um encontro com Nicodemos, e ali ele vai conscientizar Nicodemos da necessidade de nascer de novo. Todos nós vamos nos lembrar, assim como foi ministrado aqui, foi cantado 2 vezes até, quando a Bíblia vai dizer que era necessário passar em Samaria, e Jesus ele vai ter um encontro individual com aquela mulher, conscientizando ela de que se ela bebesse da água que ele estava oferecendo, ela teria vida eterna e nunca mais voltaria a sentir sede. Dentre desses acontecimentos, quem não se lembra também da morte de Lázaro, que Jesus ele tem um encontro lá e vai fazer ele se cumprir poderosamente o poder dele naquela cidade. Então, a todo tempo, Jesus ele vem fazendo milagres, Jesus ele vem trabalhando em cima desses milagres. E no final de tudo isso, depois de escrever tudo isso, João vai deixar bem claro o porquê e por qual motivo ele escreveu esse evangelho. Em João capítulo 20, versículo 31, ele vai dizer: estes, porém, foram escritos para que creias em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Aqui, o texto que nós lemos, nós já estamos em João capítulo 5. E é importante perceber que até aqui, Jesus ele já tinha se revelado de uma forma poderosa. Aqui, Jesus ele já tinha transformado água em vinho. Aqui, ainda que de longe, ele já tinha curado o filho de um oficial.
agora Jesus ele vai se dirigir a um homem que perante a sociedade era invisível, a um homem que perante a sociedade já não tinha mais jeito, um homem que vivia à beira de um tanque. A Bíblia ela vai nos trazer a localização desse tanque e vai nomear ele, vai dar o nome a ele de tanque de Betesda. Betesda, para quem não sabe, é uma palavra em hebraico que significa casa de misericórdia. Então agora Jesus está chegando até o tanque de Betesda para ter um encontro com um homem que está lá há muito tempo. O tanque de Betesda, eu estava lendo e Deus colocou isso no meu coração. No meu ver, no meu entendimento, o tanque de Betesda ele vai tomar a forma de uma nova Lodebar. Betesda vai se tornar para aqueles que estão ali um lugar de esquecimento. Um lugar onde não tem amigos, um lugar onde pessoas doentes, feridas, clamam por misericórdia. E ali existia uma tradição, onde as pessoas acreditavam que de tempo em tempo, e a Bíblia não vai dizer quanto tempo era, mas eles acreditavam que de tempo em tempo um anjo descia, tocava a água, e no movimento da água, o primeiro que pulasse estava curado. É uma tradição de uma crença rasa, uma tradição que arrastava dezenas de pessoas com diversos problemas, diversas pessoas com diferentes doenças. É uma tradição que reúne pessoas doentes, sujas e esquecidas. Doentes porque quem entrava ali entrava em busca de uma cura. Sujas porque quem estava ali não tinha sequer condições de se limpar das suas próprias necessidades. E esquecidas porque o próprio homem vai dizer que não tinha ninguém para ajudar ele. Estava esquecido por familiares, por amigos, por parentes. Então é uma tradição que se torna algo que reúne centenas de pessoas sujas, esquecidas e doentes dentro de um só lugar. E a tradição, muitas das vezes, ela pode ser considerada uma cultura. Cultura essa que ela vai existir até os dias de hoje. Eu pergunto a você, quem nunca viveu debaixo de uma cultura ou debaixo de uma tradição? Quem nunca um dia se pegou vivendo debaixo de uma tradição? Como é de costume do nosso país, no início do mês, entre fevereiro e março, existe algo que é tradicional não para os cristãos, mas para o mundo, que se chama carnaval. É uma tradição do nosso país. Tem todo ano. É algo tradicional. No Rio de Janeiro, que é algo mais regional, existem bailes de favelas, controlados pelo tráfico de drogas, que hoje já deixou de ser uma tradição. E muitas das vezes, MCs e funkeiros vão cantar apologia ao crime, mas vão se defender dizendo que isso é. E quando você vai olhar para esses bailes, tem centenas de milhares de pessoas se reunindo para viverem debaixo de uma cultura determinada pelo homem. Uma cultura onde reúne pessoas falhas. Uma cultura, uma tradição onde se reúne pessoas que estão ali entregues às drogas, à prostituição. Uma cultura onde pessoas estão perdidas achando que está fazendo algo de bom, que está no lugar correto, porque alguém conseguiu colocar na cabeça dele que é uma cultura. São lugares onde se reúnem pessoas para viver praticando aquilo que é uma tradição. Agora Betesda vai se transformar numa tradição local. E qual era a tradição? Está triste? Vai para o tanque. Está amargurado? Vai para o tanque. Está aborrecido? Alguém te machucou? Vai para o tanque. Está doente? Está enfermo? Vai para o tanque. Por quê? Porque no tanque tem um movimento que cura. Porque no tanque tem uma tradição que dizem que cura.
E quem nunca esteve no tanque? Cá entre nós, quem nunca esteve num tanque? Quem nunca foi machucado? Quem nunca foi ferido? Quem é que nunca foi frustrado? Quem nunca em algum momento teve um lugar para nos chamar de tanque de Betesda? Um lugar onde nós vamos esperando que algo aconteça. Esperamos que há uma mudança, há uma cura. Quem nunca teve um lugar para onde nós vamos, esperando que algo aconteça. Esperando talvez um sinal de Deus. Mas sabe qual é o problema? É a gente viver esperando uma ação de Deus, mas confiando num sistema humano. É a gente esperar uma ação de Deus, mas confiando numa tradição humana. O pastor falou aqui, se você vem para um lugar e a motivação não é Jesus, nada vai acontecer. Não vale de nada. É você vir esperar alguém se movimentar e até você colocar a mão na tua cabeça e dizer, eis que te digo. É você esperar por uma movimentação, uma tradição humana. O que nós vamos ver nesse texto é mais do que uma cura física desse homem. É o confronto entre a graça de Deus e uma religião imposta pelos homens. É o confronto entre a voz viva de Deus, do Filho de Deus, contra uma tradição morta que eles viviam naquela época. Por que uma tradição morta, Caio? Porque a palavra vai dizer que o homem está próximo às ovelhas, mas ele prefere estar na beira do tanque. Isso aqui é muito forte, porque ele está próximo à porta das ovelhas, mas ele prefere acreditar na tradição do ser humano. Ele está perto das ovelhas, e no lugar que tem ovelha tem pastor, e se tem pastor tem rebanho. Mas ele prefere se colocar à beira de um tanque do que se envolver e fazer parte do rebanho. Prefere confiar numa tradição. Prefere esperar movimentos. Está há 35 anos esperando movimento. Está há 38 anos, esperando e ouvindo a mesma história. Está há 38 anos vivendo de promessa e não sai da beira do tanque. Mas diga para alguém que está do seu lado. Hoje Jesus vai entrar nesse tanque. Repete para ele, hoje Jesus vai entrar nesse tanque. Hoje Jesus ele vai entrar nesse tanque e vai fazer voltar a caminhar aquilo que estava parado. Hoje ele vai entrar nesse tanque e vai fazer voltar a caminhar aquilo que estava parado. Jesus ele entra no tanque e ele vai ter um particular com esse homem. Mas o que me chama a atenção é que ali tinha muitas pessoas, e a Bíblia vai dizer que tinha dezenas de pessoas naquele lugar. Muitas pessoas enfermas. Porém, as pessoas que estavam ali, elas não sofriam do mesmo mal que esse homem. Porque ele diz que toda vez que a água se movimentava, alguém pulava na frente dele. Então, eram pessoas que ainda conseguiam lutar ou brigar pela sua cura, pela sua salvação. Mas esse homem não. A Bíblia vai dizer que ele era paralítico. E a probabilidade desse homem ser curado diante desse tanque era quase zero, porque ele não conseguia se mexer. E o que eu acho interessante aqui, Jesus ele podia curar todos, irmão, sim ou não? Jesus ele podia curar todo mundo, e a gente tem diversos exemplos bíblicos onde Jesus fez cura coletiva. Mas Jesus ele vai olhar para o mais improvável e vai trocar uma palavra com ele. Porque Jesus ele trabalha dentro da improbabilidade. Ele vai ter um particular com esse homem, e a pergunta de Jesus é até um pouco estranha.
Porque a Bíblia também vai dizer que Jesus sabia quanto tempo ele estava ali, o que ele sofria. Mas mesmo assim, Jesus vai perguntar: queres ficar são? E Jesus pergunta, irmãos, porque Jesus é educado. Jesus pergunta porque Jesus entende que nem todo mundo está preparado para a mudança que ele vai fazer. Jesus pergunta porque ele entende que nem todo mundo quer a mudança que ele tem para fazer na vida dele. Tem gente que está acomodada e quer ficar na beira do tanque pro resto da vida. É por isso que Jesus pergunta. Embora ele saiba qual era a necessidade dele, ele pergunta porque nem todo mundo quer mudança. Jesus pergunta porque ele é mestre em identificar necessidades. Jesus pergunta porque ele é mestre em identificar problemas. E na resposta desse homem, Jesus ele vai identificar que a paralisia não era nas pernas, não se tratava de algo. A resposta desse homem, Jesus vai identificar que a paralisia não era nas pernas, e sim na mente. Porque ele vai dizer: Senhor, não dá. Porque não tem ninguém que me coloque na água quando tem um movimento. Não dá. Porque toda vez que tem um movimento, não tem ninguém para me ajudar. É alguém que está à beira do tanque, mas está esperando por um movimento. É alguém que está na beira do tanque atrás de um movimento. Sabe aquela pessoa que vai na igreja por causa de um movimento? Eu vou lá porque lá tem movimento. Eu vou lá porque lá quando o ministério de louvor começa a cantar, tem um movimento, o negócio é forte, o mistério é bom. Eu vou lá porque quando o pastor começa a orar, demônio cai, o movimento é forte. É pessoa que vive correndo atrás de movimento e não sai do lugar que está. Aí Jesus ele identifica que o problema não está na perna, está na mente. Por quê? Porque o homem ele crê no movimento, mas ele não crê naquele que está falando com ele. Aquele que pode curar está falando com ele, mas o homem está ligado no movimento. Mas Jesus é especialista em liberar cura. Jesus é especialista em liberar cura e ele vai liberar uma palavra: levanta. Ele é especialista em curar e vai liberar uma palavra: levanta. Senhor, mas não tem movimento, levanta. Senhor, mas o anjo não desceu, levanta. Toma a tua cama e anda. É alguém que foi para o tanque esperando movimento. Mas Jesus não tinha movimento, tinha uma palavra. Porque Jesus ele não cura com movimento, Jesus cura com palavra. Jesus ele não cura com movimento, ele cura com palavra liberada. Levanta. Toma a tua cama e anda. Jesus fala: toma a tua cama, porque tua cama é teu testemunho. Tua cama é o teu milagre. Toma a tua cama e anda. Eu creio que hoje você vai sair daqui carregando aquilo que te carregava. Eu creio que você vai sair daqui carregando a sua cura e o seu milagre. Mas não é por causa de movimento não, porque movimento não faz nada. É por causa da palavra liberada do céu sobre a tua vida. Levanta, toma a tua cama e anda. Esse homem ele vai pegar a cama dele e vai começar a andar. E para ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de mais nada, ele só precisa da cama. Ele não precisa de mais de movimento, ele só precisa da cama. Porque vão olhar para ele, vão ver ele carregando a cama dele e vão ver que ele foi curado. Ele não precisa do movimento para pregar, ele precisa da cama. Ele não precisa de instrumento para pregar. Porque instrumento gera movimento, e movimento mexe com a emoção. E muitas das vezes você vai sair daqui achando que está curado por causa do movimento, por causa do instrumento, mas não é. Você sai daqui curado por causa de uma palavra que desce do céu.
te cura, é a palavra que te cura. Não é o movimento que faz, é a palavra. Não adianta a gente vir aqui correr, pular, gritar, girar. Se não tiver uma palavra, você vai entrar e vai sair da mesma forma que você entrou. O que te cura não é o movimento. É a palavra que sai da boca de Deus. Meu tempo está acabando já. Deixa eu correr. Pode colocar de pé? Eu tenho algo para te dizer essa noite. Tem coisas na tua vida que até estavam parados, mas hoje eles vão ter que voltar a andar. Até estavam parados, mas vão ter que ver caminhar de novo. Porque a Bíblia fala, Jesus fala para esse homem, vai e não peques mais. Talvez a doença dele não seja de nascença. Talvez em um determinado momento da tua vida ele caminhava, mas parou. Parou por causa do pecado, parou por causa de alguma frustração. Mas o Senhor, Ele está dizendo, se prepara. Porque ao carregar a tua cama, pessoas vão se incomodar. Ao verem você carregando o seu milagre, terá incômodo, terá inveja. Vão se incomodar com a tua vitória. Vão se incomodar com o seu testemunho. Mas isso é algo bom, porque é nessa hora que vai começar o teu chamado. Quando você começar a carregar nas costas aquilo que você carregava, aquilo que te carregou a vida toda, é a hora que vai começar o seu chamado. Porque carregar o leito, como eu já disse, é carregar o milagre que Jesus fez na tua vida. Os religiosos vão dizer, não pode carregar, porque é sábado. Vão se incomodar com o milagre que Deus fez na tua vida. E vão dizer, não pode. Mas você vai dizer, não estou nem aí. Quem me curou que mandou eu carregar. Mas é sábado, não estou nem aí. Quem me curou que mandou eu carregar. Mas a lei não permite, não estou nem aí. Quem me curou foi quem me mandou carregar. Aí vão perguntar, mas quem foi que te curou? Quem é esse homem que te curou? Essa parte do texto me encanta porque é a hora que o homem vai começar a pregar. Ele vai olhar para todos aqueles que estão perguntando quem curou e vai falar, quem me curou foi Jesus. Foi Jesus que me tirou da sujeira. Foi Jesus que me tirou do lugar do meio dos doentes. Foi Jesus que me tirou do lamaçal do pecado. Foi Jesus que me tirou no meio do baile, no meio das drogas, no meio da prostituição. Foi Jesus que foi lá me resgatar, onde ninguém queria ir. Foi Jesus que me curou. Foi Ele que segurou na minha mão e disse, levanta. Não foi movimento de homem. Não foi tradição, foi Jesus. Se você entrou por essa porta hoje, não foi pelo teu querer, foi por causa de Jesus. Se você está aqui hoje, não foi porque por causa do teu querer, foi por causa de Jesus. É Jesus todos os dias que te sustenta. É Jesus todos os dias que te levanta. É Jesus que todos os dias te cura da tua alma. Tem cura na alma para pessoas aqui hoje. Tem cura na mente. Porque a paralisia desse homem não estava nas pernas, estava na mente. Mas hoje eu declaro sobre a vida de vocês, a paralisia espiritual não passa de hoje. Hoje você vai voltar a caminhar. Hoje você vai voltar a andar com as suas próprias pernas. Satanás não vai mais conseguir te manter paralisado na beira de tanque. Foi Jesus que te curou. Foi Jesus que te salvou. Foi Jesus que te chamou de filho e te pegou pela mão. Foi Jesus que te trouxe aqui para te dizer, tô eu te levantando de novo. Vai voltar a caminhar. Vai voltar a caminhar.
Ministérios que estavam paralisados vai voltar a caminhar. Eu não sei o que te levou à beira do tanque. Eu não sei se foi uma frustração. Eu não sei se alguém te machucou. Mas hoje Jesus está entrando nesse tanque e está dizendo: levanta, meu filho. Feche os seus olhos aí. Foi ele. Foi Jesus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e minha vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, foi Jesus, o carpinteiro. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo. Mas quando eu estava chorando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo, vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Daiane, vem pro corredor, por favor. Corre aqui, diaconisa Ingrid. Vem cá, por favor. Tem cura para tua alma hoje. Tem cura para o teu coração hoje. Porque Satanás até tentou implantar uma paralisação espiritual na tua vida. Mas tem cura para a tua alma hoje. Jesus libera uma cura no teu interior. Que através desse abraço, Jesus vai voltar a movimentar o ministério. Jesus vai voltar a ministrar sobre a tua cabeça. Jesus vai voltar a movimentar aquilo que você jamais queria que tivesse parado. Queira Satanás ou não, tu não fica parado em beira de tanque. Tu não fica parada em banco de igreja. Deus te levanta e confirma nessa noite, mais uma vez, o mistério que tem contigo. Foi Jesus, o carpinteiro, me amou primeiro. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus. Eu não quero fazer o apelo agora. Eu vou deixar para o nosso pastor fazer isso. Mas eu quero convidar um grupo de pessoas aqui na frente.
Você que está com a tua mente turbada. Jesus vai entrar hoje nesse tanque. Você que está com o coração amargurado, está apertado, depressivo. Jesus vai entrar hoje nesse tanque. Como o pastor falou, você não precisa mais fingir que está bem. Mas você também não pode esperar por um movimento de homem nenhum, porque ninguém vai aí atrás de você. Eu quero te convidar a vir aqui na frente que nós vamos orar. É assim como o homem, querem ser curado? Querem ser curado? Vem aqui na frente. Os obreiros, ajudem aqui, por favor. Deus do início do culto, Ele vem colocando no meu coração que vai curar almas nessa noite, vai curar mentes nessa noite. Se o ministério puder me ajudar a orar por essas pessoas, diaconisas, eu vou pedir para o pastor Davidson estar orando. E aqueles que estiverem aí embaixo, por favor, se vocês puderem me ajudar em oração. Irmão, a palavra diz que nossa guerra não é contra a carne, mas é contra potestades dominadoras de mente. E Satanás tem investido nas mentes para tentar paralisar o corpo todo. Mas Jesus hoje vai entrar nesse tanque. Nós vamos orar. Enquanto nós oramos, você fecha seus olhos, estende suas mãos para cá. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, nesta presença, Senhor, no qual nós podemos sentir que é a presença. Psicossomáticas, pelo teu poder, Senhor Jesus, nós decretamos vitória. O inimigo não tem autoridade sobre a vida de nenhum dos meus irmãos. O que é necessário entender é que o Senhor é o único que pode restaurar e dar vida. Por isso nós decretamos em teu nome, Jesus, que o Senhor opere no interior de cada um e até mesmo a vida daqueles que não vieram aqui na frente, mas estão sentindo o seu corpo agora todo arrepiado. As mãos estão suando. Nós decretamos pelo poder que há no nome de Jesus. A noite desse dia foi reservada para ti curar interiormente. Assim nós choramos, Pai, como igreja, e decretamos vitória. Amém e amém. Dessa vez, doenças psicossomáticas, depressão, crise do pânico, crise de ansiedade. Nós te damos uma ordem agora, pelo poder que há na oração e pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te repreendemos agora, potestades dominadores de mente. Tu não tem lugar no nosso meio.
Tu não tem lugar diante de uma igreja que ora. Ministramos a paz. Ministramos a calmaria no coração. Passeia, Jesus, e visita o íntimo. Passeia, Espírito Santo, e visita as mentes. Todo levante de Satanás seja repreendido agora. Todo levante do inferno seja repreendido agora. Senhor, dá uma noite de sono tranquila para essa mulher. Dá uma noite de sono tranquila para esse homem.